Eu trabalho com yoga há cerca de 12 anos, um pouco mais. Sou formada em arquitetura e urbanismo, mudei para essa área alguns anos depois que eu me formei. Estive na faculdade de vocês fazendo a matéria de Anatomia 1, aí na USP, para complementar os meus estudos. E coordeno hoje uma escola chamada Ganesha, é uma das escolas mais antigas aqui de Ribeirão, de yoga. Esse ano completa 40 anos. Essa escola foi fundada pela minha mãe, que é uma das professoras, uma das primeiras professoras de yoga aqui de Ribeirão Preto. E a minha mãe se aposentou há 2 anos, então hoje eu coordeno o trabalho nessa escola. Nós já tivemos curso de formação de professores, hoje não damos mais. A minha formação em yoga começou nessa escola, no grupo de formação da minha mãe. Depois eu fui até Belo Horizonte por 2 anos, fiz um curso de formação lá, numa linha chamada Satyananda Yoga. E venho me especializando no universo do yoga até hoje. É um universo muito amplo, não tem como parar de estudar. Não tem um lugar onde você vai realizar yoga, todo o conhecimento do yoga em uma vida. Precisa de várias. E, particularmente, eu gosto muito de trabalhos individuais. Eu trabalho com yoga terapia e esse trabalho me dá muito prazer. Acho que é isso. Muito obrigada. A primeira pergunta que a gente preparou era exatamente como ocorreu o seu primeiro contato com a prática. Então, a gente já vê aí que no centro da sua mãe. Se você quiser falar mais sobre isso também, e como o seu comportamento mudou em relação ao antes e ao depois de você se tornar praticante de yoga. As minhas primeiras práticas de yoga foram na infância. Eu praticava mesmo, a gente tinha uma turma de yoga infantil com uma colega da minha mãe, e eu participava de cursos sobre chakras, sobre energia, desde criança, porque era muito do universo da minha casa. Então, eu tenho essa relação com essa cultura que é tão diferente da nossa desde a minha infância. Sobre as mudanças, eu diria que eu sou modificada pelo yoga até hoje. O yoga me transforma muito. As pessoas que me conhecem desde criança podem relatar isso, percebem isso claramente. E eu posso relatar para vocês que eu me sinto em transformação. É como se eu renascesse algumas vezes nessa mesma vida. Eu ainda estou evoluindo e ainda me sinto transformando num sentido de desenvolvimento de maturidade, de clareza, de compaixão. Acho que esses são atributos que o yoga trabalha muito. Certo, obrigada. A próxima pergunta, acho que o Ricardo vai fazer. Oi, tudo bem? Então, né, a gente entendendo o yoga como uma prática, né, de expressão, de técnicas corporais e tudo mais, como você dá isso com iniciantes, né? Como que você trabalha eles em relação a isso, né? Passar essa mensagem da expressão, da técnica e toda essa cultura que vem junto com ele. É um trabalho desafiador dentro da nossa realidade brasileira, onde a gente tem o yoga muito divulgado nas mídias como uma atividade física. Então, trazer o yoga de forma mais profunda é um trabalho de educação diária dos alunos.
que está presente em todas as aulas. Então, a gente vai falando sobre esse universo, né, sobre toda essa filosofia, a cada aula, a cada, a cada encontro, e aqueles alunos que se despertam a querer conhecer mais, a gente tem hoje cursos de grupos de estudo, de Vedanta, de yoga na vida diária, como implantar as práticas do yoga no seu dia a dia. Existem várias formas da gente ir construindo esse caminho junto, mas a pessoa precisa se despertar para isso. Eu acredito que tenham pessoas que vão praticar yoga desde o nível mais superficial por muitos anos, e outras que desde o início já se interessam em conhecer mais profundamente esse tema. Isso é muito individual e yoga é para todas essas pessoas, ele não exclui ninguém. Muito legal. Posso só dar uma complementada? Quando uma pessoa chega tentando fazer esse yoga superficial, e aí depois ela passa, né, a querer se aprofundar, tudo mais, para você isso é algo legal? É algo que te cativa, te motiva a continuar? Ou indiferente? Como você vê isso? Eu vejo isso como uma qualidade do meu trabalho, assim, quando eu consigo mostrar aos alunos que tem mais e que eles podem ganhar muito mais do que alongamento e força com a prática, eu me sinto muito motivada. Boa tarde. Uma coisa que a gente acha muito interessante, que a gente estava conversando, né, sobre, o pessoal do grupo, e uma pergunta até que a gente queria te fazer é como a prática de yoga contribuiu, porque a gente vê que tem muita questão de espiritualidade também, né, questões internas que é tratado também. E eu queria saber como a prática de yoga contribuiu ou promoveu sua conexão interior com sua espiritualidade. Teve algum envolvimento com você ou para você foi tranquila essa questão? Eu entendo hoje o yoga como o meu caminho de conexão com a espiritualidade. E entendo a espiritualidade como a base de qualquer religião. Então, quando eu me conecto com a minha essência, quando eu reconheço o silêncio em mim, quando eu posso perceber que existe uma ligação entre mim e os outros seres, isso para mim é espiritualidade e isso vem do yoga. Então, isso está presente na minha vida todos os dias. Eu utilizo de rituais dentro do yoga, como fazer a minha meditação diária, acender o meu incenso, a minha vela, e isso como um meio de me conectar à minha espiritualidade, como poderia ser em qualquer outra religião. Sim, a gente até conversou sobre isso, né, que acho uma questão muito interessante, né, como o yoga tem esse envolvimento, né, a questão de espiritualidade e tudo mais. Sim, porque o yoga ele vai olhar para as pessoas de uma forma integral, ele não exclui nenhuma parte. Então, ele não é só físico, ele não é só mental, ele não é só espiritual, ele é tudo ao mesmo tempo. Se ele não for visto dessa forma holística, não é yoga, está faltando alguma coisa, porque yoga é isso, é essa conexão, né? Eu já pratiquei algumas vezes, não sei o pessoal, mas o pouco de vivência que eu tive com o yoga, eu acho legal a questão dele fazer a gente se conectar com nós mesmos, né? Com o nosso próprio corpo, sentir as nossas próprias emoções, tipo, a questão de músculo, de conectar a mente ao seu próprio corpo, para realmente induzir a prática de você se conectar consigo mesmo, né? E eu achei interessante isso que você falou.
Tereza, deixa eu aproveitar, porque agora que você falou que se não é isso, não é yoga, né, me fez pensar que é interessante você decifrar a palavra para a gente, né, o que significa yoga e como isso se relaciona ao que você acabou de falar. Sim, a palavra yoga, ela é traduzida muito na nossa cultura como união, né? União do corpo, mente e espírito. Mas eu gosto de uma outra tradução para a palavra yoga, que é conexão. Eu acredito que yoga é sustentar a conexão com o corpo, sustentar a conexão com as nossas emoções, sustentar a conexão com esse cosmo, essa energia superior que está nos envolvendo, né? Se isso está acontecendo, a gente está em yoga, né? E não necessariamente a gente precisa estar numa prática de yoga para estar em conexão, né? Você está em conexão, por exemplo, quando você assiste um pôr do sol maravilhoso e fica encantado com aquele pôr do sol, né? Isso poderia ser chamado de yoga, mas é só uma conexão na vida, né? Yoga, ele está na nossa vida, e todos nós vivenciamos de alguma forma, sem saber que isso pode ser traduzido como yoga. Tereza, a gente tinha falado um pouquinho, né, sobre toda essa conexão de espiritualidade e tudo mais, que o yoga tem muito forte, e eu vejo, assim, que muitas religiões fundamentalistas, ou pessoas muito tradicionais, acabam tendo um certo preconceito com isso. E você já percebeu alguma mudança de olhar das pessoas, ou mesmo preconceito que pode ter, e às vezes elas mudam a opinião delas, algo do tipo, alguma experiência assim? Já aconteceu, sim. A gente tem muita dificuldade hoje em receber pessoas evangélicas, porque o yoga, ele tem um simbolismo, né? Que se utiliza de imagens, e os evangélicos, às vezes, não gostam das imagens, então o nosso espaço tem imagens, né? Isso já causa um desconforto, né? Para alguns. Eu tenho aluno evangélico. E já tive problema também com católicos, com pessoas que se sentiam traindo Deus quando iam ao espaço de yoga, por mais que o padre falasse que estava tudo bem, que podia ir, né? O que eu percebo hoje por exemplo, o padre Fábio hoje fala de yoga claramente, existem vários outros padres que falam de yoga e trazem como uma prática complementar. A gente está num país de tradição católica, a gente não pode negar isso, né? E na verdade, eu vejo essa ruptura como um equívoco, assim. A gente conhece muito pouco de yoga para achar que é contra uma religião ou outra, né? Isso são preconceitos estabelecidos, não é real, né? Qualquer religião, qualquer pessoa relacionada a qualquer religião pode praticar yoga e se sentir beneficiada do yoga, sustentando a sua conexão religiosa muito forte. Nós temos duas perguntas. Perdão, Thaís. Complementar, que eu realmente acho interessante que, assim, eu tenho visto uma mudança que as pessoas têm aceitado mais, eu não sei se você tem reparado isso, mas pessoas de outras religiões têm adentrado mais ao mundo da yoga e aceitado mais, que eu acho que antigamente isso não tinha, era mais rígido, assim. Na época da minha mãe, Thaís, isso era muito ruim, porque yoga era coisa de hippie e bicho grilo, né? Quem praticava yoga era fumante de maconha, né? Imagina. Era algo assim muito estereotipado, né? Hoje não, hoje os médicos indicam, os psicólogos indicam, as pessoas chegam com indicação, geralmente, né? Elas vêm direto do médico, né? Vem ganhando muito espaço, né? Pode falar. Só um minutinho. Fazendo um paralelo com isso também, eu senti, pelo menos uma experiência minha, que com a pandemia, ano passado, as pessoas procurando coisas mais artísticas, né, a educação física talvez sendo mais valorizada, as práticas, a busca pelo yoga,
pelo que eu vi, assim, no meu ciclo, tem aumentado. Não sei se isso aconteceu realmente no seu centro, com as suas práticas, mas eu senti muito isso. Eu acho que a popularização do yoga, ultimamente, com as pessoas valorizando mais essas práticas que realmente voltam para o ser, voltam para o cuidado, né? Numa época tão turbulenta que a gente realmente precisa se conectar. Eu percebo que as pessoas foram mais profundas nesse momento, né? Então, aqueles alunos superficiais que a gente estava falando, o iniciante, que ainda não entendia muito do que estava fazendo, ele começou a entender, né? Ele foi mais fundo, porque teve tempo, né? Teve menos distração na vida, a gente pôde ficar mais sozinho, mais em silêncio. Isso apoia uma prática como o yoga. Então, o que eu senti dos meus alunos foi um aprofundamento das vivências, né? E, assim, o yoga foi fundamental nesse ano de 2020 para muitos alunos. Foi o que sustentou a sanidade, né? Isso é muito, muito interessante, né? Vamos lá, então. Beleza. Posso só aproveitar esse gancho, né? Aproveitar que está falando disso, eu queria perguntar para você, para quem que é essa prática de yoga, né? Para quem serve essa prática? Para todos, para qualquer pessoa em qualquer idade. Nós temos alunos crianças, a partir de 8 anos, geralmente a gente dá aulas. Crianças mais novas, se tiverem algum problema, indicação da escola, também a gente tem aula para crianças. E idosos, até eu tenho alunos que não conseguem nem sentar no chão, que fazem aula na cadeira, que têm limitações físicas severas, né? Então, não tem contraindicação, né? É só querer. Bacana. A Cria vai fazer as perguntas, acho que aqui do chat. Ou já não? Eu vou fazer aqui as perguntas do chat, e a primeira pergunta vai muito em direção dessa última pergunta da Vitória, né? A Vivian fez uma pergunta. Em um estudo feito nos Estados Unidos, em 1922, a prevalência da prática foi de pessoas brancas, formadas, jovens e mulheres. Se fosse traçar um perfil na prática do seu centro, qual que seria? O mesmo. Mulheres, brancas, tenho pouquíssimos alunos negros. Os alunos negros recebem bolsa, não porque são negros, mas porque precisavam de bolsa para estudar, para fazer yoga no meu centro. E ainda é uma prática com muito mais mulheres aqui no Ocidente do que homens, sendo que lá na Índia, né, o yoga é um universo masculino, os professores são homens e os praticantes são maioria homens, né? Então, isso é uma mudança lá ainda os homens prevalecem. Tem mulheres hoje bastante, mas os homens ainda prevalecem. E você acha que esse paradigma, né, está sendo quebrado? Vocês da comunidade tentam conversar e levar esse acesso, tentar mudar essa forma? Ou você acha que é muito cultural? Eu acho que é uma questão de mudança da nossa visão de mundo, né? Conforme a gente vai se tornando menos machista, isso vai mudando, né? Conforme a gente vai entendendo que o autoconhecimento é para todos, né? Na nossa cultura, a gente pode relacionar isso a quantos homens vão menos ao médico, por exemplo, quanto eles se cuidam menos, fazem menos terapia, né? Tá tudo relacionado. Conforme eles forem se interessando em se conhecer, eles vão se aproximando de práticas como o yoga, né? É uma questão do caminho de cada um, né? Da gente sair desse lugar onde homem não chora, essas histórias todas que a gente tem na nossa cultura, né? Sim, realmente, isso é muito enraizado.
na nossa cultura, infelizmente, né? Mas estamos caminhando, tomara, para que isso melhore bastante. E a segunda pergunta é da... Oi. Só aproveitar que estava falando sobre isso, sobre que a pergunta até da Vivian foi sobre serem pessoas brancas, formadas, jovens e mulheres. Uma experiência própria minha é que, durante a graduação, eu fui apresentada ao yoga durante a minha formação mesmo, durante a graduação. E como a formação desconstrói algumas coisas na nossa vida realmente, né? Então, essa pergunta que a Vivian fez sobre serem mais brancos, mulheres jovens e formadas, eu acho que essa questão da educação, como isso bate direto, sabe? Com a questão de desconstrução, de aprendizado e levar a prática para outros horizontes, a não ser aquilo lá que a gente achava que conhecia, né? Tipo, ser uma coisa diferente daquilo sobre imagens, evangélicos não praticarem e tal. Essa é uma questão muito interessante no quesito da formação, né? Estão me escutando bem? Sim. Ok. Eu vou fazer aqui a segunda pergunta da Marina. Para você, existe modalidade, entre aspas, de yoga, ou essa é uma questão mais ocidental que oriental? É uma questão mais ocidental do que oriental. É uma forma de transformar o yoga numa mercadoria, né? Como a gente vende ginástica hoje em dia, né? As aulas, e porque yoga vai ser vai atuar em todas essas direções que a gente já conversou aqui, né? Então, no aspecto mental, no aspecto corporal, no aspecto espiritual. E quando a gente vem com essas modalidades, a gente está falando apenas do aspecto físico, né? Então, o que muda numa modalidade ou outra? Apenas a forma de passar os asanas, de passar a respiração, né? E isso é como se a gente ficasse com a superfície do yoga, né? É o mais raso, né? E aí a gente tem essas variações. Mas na profundidade do yoga, o yoga vai ser sempre o mesmo. Muito obrigada. Acho que o que acontece muito também, que eu já percebi, são as diferentes experiências, né, em relação à prática. Então, por exemplo, a primeira vez que eu conheci a modalidade, que eu pratiquei a modalidade, foi inclusive no Cefer, da USP, e eu lembro que a primeira vez eu não tinha me conectado tanto com a prática. E aí, das outras vezes que eu tentei, mais esse período, já foi totalmente diferente a minha experiência. E aí a gente queria saber como é que você ministra a aula para os praticantes, né, desde os iniciantes aos outros, para eles terem experiências de despertar uma consciência da presença. Como você ministra isso? No meu centro, as aulas são ministradas com temas. Então, a gente trabalha a filosofia do yoga a cada 6 meses ou a cada 1 ano, um tema diferente, já que o yoga é um universo muito grande. Então, por exemplo, nesse ano que começa, a gente está trabalhando com um tema que é Bhakti Yoga, que é o yoga para purificação das emoções, que pode ser chamado por muitos de yoga devocional. Mas como que isso vem para a aula? Isso vem para a aula na forma de leitura, isso vem para a aula na minha fala, em demonstrar para eles como que isso está presente na prática que eles estão fazendo, no asana que ele está fazendo, no pranayama que ele está fazendo, e em técnicas que estão relacionadas com este tema. Então, não é que porque o tema é Bhakti Yoga, a gente parou de fazer asanas e pranayamas.
Não, a gente deu um enfoque maior neste tema e vai trazendo isso como uma educação para Bhakti Yoga, né? O ano passado nós trabalhamos com Tantra e Yoga, então nós falamos muito de Tantra, trouxemos práticas do Tantra e dentro de um formato de aula onde toda aula tem práticas tem essa leitura, esse estudo, tem práticas de posturas, relaxamento, respiração, meditação, às vezes mantra, mudras, que são gestos com as mãos, às vezes yantras, que são trabalhos de imagem, trazendo essas técnicas do yoga para essa aula de 1 hora. Então, as aulas são preparadas anteriormente, semestralmente. Eu penso nesse tema e vou desenvolvendo as aulas com esse tema. Existe todo um planejamento, né? As aulas não são feitas aleatórias, elas têm toda um preparo. É muito legal ver todas as formas de trabalho e como que engloba muito mais, né, do que, assim, mexer só o seu corpo e movimentar, né, e o tanto de benefícios que podem trazer. E entrando um pouco nisso, as pessoas que procuram, qual que é o perfil, ou o que as pessoas procuram quando elas procuram o yoga? Então, qual é o objetivo delas, assim, de um modo geral, assim? Se elas percebem o que o yoga realmente quer passar, ou se elas chegam meio no superficial e aí você vai trabalhando isso? Como a gente já tem uma tradição na cidade há muito tempo, o perfil do nosso público, ele está relacionado a muito este perfil que vem já direcionado do médico, que vem direcionado do terapeuta, com queixas de dor, né? Dor na alma, geralmente, né? Ansiedade, depressão, fibromialgia e todas essas questões que a gente vem percebendo e que está numa crescente, né? É muito difícil chegar alguém completamente leigo, né? Eu acho que como a gente faz esse trabalho muito profundo, o aluno muito leigo, às vezes ele não se reconhece no nosso trabalho, né? Então, eu não diria que a forma como a gente trabalha, todo mundo vai se sentir confortável. Se você queria só flexibilidade para o seu corpo, talvez o que eu esteja oferecendo para você não seja o que você quer nesse momento, né? A pessoa tem que entender e fazer sentido para ela criar essa constância, né? Sim. E é muito interessante, Thaís, porque tem alunos assim que falam, eu passei aqui há 10 anos atrás, fiz uma aula, não gostei, voltei e fiquei 20 anos, por exemplo. A gente tem alunos no centro há mais de 30 anos sendo alunos nossos. E essas pessoas, elas reconhecem, naquele momento eu não estava pronto para essa prática, eu não conseguia entender a profundidade dessa prática. Né? E quando eu volto, entende, fala, nossa, por que eu não fiquei? Né? Olha que tempo que eu perdi. É muito o tempo de cada um. E aí tem um processo nosso de reconhecer também isso nas pessoas que nos procuram, né? De deixá-las à vontade, porque tem o tempo delas, né? Não pode ser só comercial, porque não vai funcionar, né? É realmente essa questão de sentido e de momento da pessoa e da cabeça dela, né? E qual a sua motivação de ensinar o yoga, de transmitir, né, todo esse ensinamento? O que te motiva? Qual é o seu propósito dentro do yoga? Eu acho que o que me motiva a ensinar yoga é porque eu acredito que o mundo vai ficar melhor se as pessoas se conhecerem, né?
elas precisam entender o que existe dentro delas, elas precisam entender as emoções, elas precisam entender o próprio corpo, elas precisam entender a espiritualidade nelas, em cada uma delas. Quando as pessoas agem desse lugar, elas são mais autênticas, elas estão no mundo em ações mais autênticas, menos reativas, né? Então, são pessoas que vão atuar no mundo promovendo que o outro também seja autêntico, verdadeiro, e isso, para mim, é a construção do mundo melhor, né? Eu acho que o yoga é este processo, né? De que cada um encontrar a sua verdade, encontrar a sua essência e poder seguir seu caminho. De autoconhecimento, né? Deixa eu fazer uma questão rapidinho, que é uma dúvida real minha agora que surgiu. Quando as pessoas te procuram e elas se encontram num quadro de ansiedade ou de depressão, como foi abordado aqui, para questões interiores que elas estejam em tratamento ou que elas queiram tratar, elas têm alguma dificuldade na prática? Ou é uma prática acessível para todo mundo? Ou é bem individual a prática do yoga? Depende do estágio. Cada pessoa manifesta os seus sintomas de uma forma, né? Então, existem pessoas que podem ir bem no grupo e existem pessoas que não se adaptam ao grupo, né? Eu trabalho das duas formas com essas mesmas queixas, né? Então, ou individualmente ou no grupo. Isso é muito pessoal, não tem uma receitinha de bolo, né? Tem gente que fica com pânico social, por exemplo, e não vai se sentir confortável num grupo, né? Entendi, muito obrigada, viu? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá, eu vou falar alto. Eu queria saber como que foi esse processo de você ir de praticante para professora, para profissional, e quando você decidiu isso, que você queria trabalhar com isso e ser professora? Eu comecei a minha formação de professora de yoga como hobby, ainda estudando arquitetura. Fui para São Paulo, trabalhei 2 anos em São Paulo com arquitetura e voltei para Ribeirão. E terminei a minha formação como professora de yoga. E aí eu comecei a trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, com yoga e arquitetura. Eu tinha o meu escritório. E chegou um momento que eu precisava escolher com o que eu ia ficar. Uma das coisas que me fez escolher ficar com o yoga foi a questão que eu via dentro da arquitetura uma agressividade muito grande do mercado, né? Eu tinha passado por uma situação que eu quase apanhei de um engenheiro numa obra. Tinha umas questões assim muito pesadas dentro do processo como arquiteta, da minha vivência como arquiteta. E o meu escritório de arquitetura ficava dentro da escola da minha mãe. E eu percebia que naquele espaço existia um ambiente completamente diferente do que eu estava vivendo na minha profissão como arquiteta. Então, pessoas muito envolvidas, honestas, um lugar onde não tinha, não voltava cheque, não tinha inadimplência. Essa atmosfera desse lugar, ela foi me contaminando de uma forma onde o que eu vivia antes deixou de fazer muito sentido, né? E é claro que isso tem a ver com quem eu sou, com a minha formação, com a forma que eu vejo o mundo, né?
faz muito mais sentido para mim hoje ser professora de yoga dentro do que eu acredito que eu vim fazer aqui nesse mundo do meu lugar de autenticidade, né? Eu estou muito mais próxima de mim mesma desenvolvendo o que eu faço hoje do que como arquiteta. Bom, Tereza, logo no início você comentou que sua primeira prática foi na infância. O que afetou na sua relação com o seu corpo após começar a praticar o yoga, dessa primeira prática até os dias atuais? Como você enxerga essa mudança no seu corpo? Eu acho que a grande mudança é o quanto eu consigo perceber o meu corpo. O meu nível de sensibilidade, ele é muito amplo, né? Então, eu posso perceber mais claramente as minhas emoções, eu posso observar mais claramente os meus pensamentos, eu posso perceber o fluxo de energia no meu corpo, eu fui sutilizando a minha percepção sobre mim mesma, né? Eu fiquei mais próxima do meu corpo. Eu reconheço o alimento que me faz bem, o alimento que me faz mal. Eu posso sentir quando eu chego num lugar, como o meu corpo reage a esse lugar. Tudo isso é um desenvolvimento de autoconhecimento e aprofundamento da minha sensibilidade em relação a quem eu sou. Tem uma pergunta no chat, mas antes disso, só de um gancho em relação a tudo que você falou, como você lida, né, se há públicos que chegam em quesito estética para você, né, procurando a estética, você tenta fazer com que eles percebam e trabalhem também com a espiritualidade, com as outras partes do yoga, como que é essa sua relação? E a relação dos clientes também que procuram? Eu não entendo yoga como estética, né? Para mim, estética no yoga é Instagram. Né? Foto para aparecer, né? Eu não vejo a menor relação entre essas duas palavras. Nunca chegou nenhum aluno com essa questão. O que acontece às vezes é alguém falar assim: por favor, tira uma foto minha nessa pose, né? E se a pessoa está envolvida com o yoga, eu não vejo por que não tirar a foto dela. Mas yoga não é estética, né? Isso é Instagram. Sim, ainda mais com hoje em dia, né, esse mercado do Instagram e tudo mais, eu acho que isso se banaliza e vira muito grande, né, tudo isso que acontece, das pessoas quererem essa mediação muito alta, né? Ainda bem que tem profissionais, que trabalham para o além disso, né? Isso é muito importante, no meu ponto de vista, e creio que de muitos. Eu acho que essa questão da propagação do yoga que está acontecendo muito hoje em dia, né? Eu acho que as pessoas querem mais ser vista mesmo e querer, igual você havia dito, essa questão de postar foto, né? Para tipo, estou praticando algo que as pessoas estão praticando mais hoje em dia. Então, eu acho que é essa questão dessa propagação que está gerando essa repercussão de fotos de yoga e tal. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Que é muito bonito, né? A forma como o corpo é trabalhado dentro do yoga, né? Ele pode promover posturas muito lindas, né? Agora, o yoga, em sua filosofia, ele tem diminuir o nosso ego, né? Quando você fica postando foto do Instagram, do próximo passo que você conseguiu, até onde seu pé chegou, você está fortalecendo o seu ego, né? Você fica se alimentando das curtidas. Se você está se alimentando disso, você está indo contra o princípio do yoga. Mas então você vê como algo ruim
Ou não? O que você acha, assim, disso? Com a filosofia. Sim. É algo que está conectado a uma ignorância do que você está fazendo, né? Então, eu estou fazendo uma postura aqui, que é linda, a foto ficou linda, mas qual a conexão disso com o que eu estudo, com o que eu pratico? Nenhuma, né? É isso que as pessoas não entendem, né? Existe uma ignorância por trás não há um entendimento de que isso é completamente contra toda a filosofia do yoga. Que eu acho uma forma... essa questão de rede social é até um assunto interessante, né? Quando fala sobre como está expandindo hoje a prática do yoga. E eu acho que a rede social é um meio, sim, né, de estender essa prática, só que como a gente ouvindo um profissional falando qual é a função, né, de publicar uma pose bonita, sendo que o yoga em si é a conexão, né, é você estar conectado consigo mesmo, mas que eu acho que é um bom meio, né, um bom meio para se expandir essa prática. Não sei, posso estar falando de forma ignorante até mesmo, né? Já tem todas as redes sociais. Vocês podem buscar lá no Instagram, Ganesha 39 anos. Vocês vão ver que a nossa página está falando de yoga e ela mostra o yoga de outra forma, né? Uhum. Tem outros meios, né? De vender o seu produto, né? A gente está num universo capitalista com ética. Entendi. Existem outros meios, né, de se expandir também a prática do yoga. Teresa, primeiro acho que é muito bacana a turma poder ouvir você como alguém que tem essa experiência biográfica, né, acho que pré-natal com yoga, né? Já era praticante antes de você vir ao mundo, e que, portanto, consegue fazer essa leitura coerente da prática do yoga como o aspecto mais importante do que o mercado, o que pode não ser a realidade de outros e de muitos profissionais, né? E daí a gente ter uma profusão desse tipo de exposição do yoga, né? Mas esse é um dos motivos pelos quais eu sempre digo para os alunos que quem a gente seleciona para convidar, né, para vir aqui, precisa ser alguém que tenha essa autoridade biográfica com a prática. E você falou de uma coisa muito interessante, né, que foi o exemplo do yoga como conexão, a gente vendo o pôr do sol, e isso ser um momento de conexão e, portanto, yoga, né? E que me fez pensar, e daí a pergunta que eu coloco para você, em relação às técnicas do yoga. A gente tem os asanas, que são as posições, os pranayamas, que é a respiração, que é o que normalmente a gente entende. No momento da prática, a gente vai fazer o uso dessas técnicas. Em que medida que essas técnicas elas são necessárias para que haja yoga? Em que medida que outras técnicas, ou que essas técnicas podem fazer o inverso, né? Ou seja, atrapalhar a conexão. Acho que isso talvez ajude a gente a entender um pouco melhor esse aspecto de como o corpo se integra à mente e à espiritualidade, como a conexão acontece na relação com a técnica. Sim, ótima pergunta, Cris. Eu entendo que esse yoga que a gente vê hoje em dia, ele pode realmente ser um yoga que afasta a gente dessa conexão, né? Quando eu não respeito o meu corpo, quando eu não aprendo os limites do meu corpo, quando eu faço para o outro, na comparação com o outro, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ensinar para os alunos é não ficar se comparando, por exemplo, com o vizinho, né? Então, na mesma sala, a gente tem uma pessoa com uma super flexibilidade
e uma pessoa com nenhuma flexibilidade. E talvez o melhor yogi seja aquele com nenhuma flexibilidade. Por quê? Porque ele consegue essa conexão, porque ele consegue essa percepção com o corpo, né? Não é o nível de postura, né? Se fosse assim, artista de circo seriam todos yogis, né? Eles não têm uma super flexibilidade, fazem qualquer coisa com o corpo, né? Então, não é através dessa flexibilidade extrema que as pessoas alcançam essa conexão. A conexão ela é alcançada através de um processo de desenvolver a possibilidade de testemunhar o próprio corpo. Então, eu paro de subjugar o meu corpo. A gente tem como cultura subjugar o corpo. Então, eu preciso superar o meu corpo. Eu preciso fazer que ele faça mais. Ele precisa chegar num padrão de perfeição que não foi estipulado por ele mesmo, que está estipulado na comparação com o corpo do outro. Quando isso acontece, eu estou longe do yoga. A única comparação que vale a pena no yoga é a comparação consigo mesmo, a sua evolução do ponto que você partiu para o ponto que você chegou. Não a comparação com o outro ou um modelo, né? Não tem uma postura perfeita, tem a postura perfeita para o seu corpo, né? Entender isso é mudar um paradigma, é trocar uma chavinha aqui no nosso cérebro. Porque desde criança nós fomos educados para superar, para vencer, né? Então, hoje em dia a gente tem sim muito desse yoga que está desenvolvendo egos enormes, e é uma pena, porque yoga deveria desenvolver pessoas mais conectadas consigo mesmo e mais conectadas com o outro, mais compassivas. Cris, você está com a mão levantada ainda, não sei se vai querer falar ou... tá. A gente tem uma pergunta no chat do Bruno. Ele começa: Tereza, boa tarde. Dessa forma, você objetiva que os participantes tenham uma percepção de mundo parecida com a sua? De jeito nenhum, né? Cada um vai ter uma percepção de mundo a partir do seu universo interno. O que eu objetivo é que cada um reconheça a sua verdade, não a verdade da sua família, não a verdade da sua criação, ou a verdade da cidade que a gente está, né? Mas a sua verdade, né? Então, o yoga vai fazer você reconhecer o que é verdadeiro em você, né? Será que nós sabemos o que é verdadeiro em nós? Vocês acham que vocês têm esse conhecimento de vocês mesmos? É um universo muito difícil, no fundo, né? Sim. É algo que a gente precisa querer desenvolver. E não é gostoso, não é só bonitinho, pode ser dolorido, né? A gente pode deparar com coisas que machucam, que doem, porque às vezes é mais fácil parecer com todo mundo, né? E a hora que você descobre que não parece com todo mundo, você tem que enfrentar isso. Então, é um universo de autoconhecimento, esse desenvolvimento interno. E isso é pessoal, né? Os meus alunos, com certeza, não são parecidos comigo. Muito legal o que você trouxe agora. Eu acho que é exatamente isso. Eu encaro o yoga, às vezes, também como uma prática desafiadora. Quando eu tô lá, eu tenho que fazer alguma respiração, eu tenho que fazer alguma coisa, e às vezes eu não tô preparada, sabe? Não é algo que no dia eu esteja legal para isso. Então, eu acho que é realmente muito desafiador você ficar com você mesma, você encarar sua respiração, seus pensamentos, porque é isso, é você e seu tapetinho lá, né? Então, é você se encarar, é você olhar para dentro. Para mim, realmente é uma prática que, assim, eu falo que mudou muito. Eu não sou uma praticante que realmente sigo, assim, as coisas, né? É mais leve, quando eu tenho maior vontade, mas que me mudou muito, eu encaro muito isso.
E outra coisa que eu queria te perguntar é que a gente falou bastante sobre o autocrescimento, mas você acha que o yoga ele também melhora nas nossas relações interpessoais? Então, a partir do momento que eu olho para mim de um jeito, eu consigo olhar para o outro de alguma outra forma? Acredito que sim, né? E acredito que a gente consegue olhar para o outro com mais empatia, porque a hora que você reconhece que é difícil ficar no seu tapetinho com você mesmo, e que dentro de você tem medos, tem insegurança, tem coisas ruins, tem inveja, tem ciúmes, você pode reconhecer que o outro também tenha, né? Que o outro também não é perfeito. Que existe a limitação em você e existe a limitação do outro, né? Se a gente se acha perfeito, né? Dentro de mim não tem nada disso. Quando eu olho para o outro, eu fico só no julgamento, né? Ele que não faz, que não consegue. Mas quando eu vejo o meu processo e o quão é difícil a minha mudança, a minha transformação, eu vou ser mais empático com o processo do outro. Com certeza, eu acho que isso é algo até que emociona muito, né? Tanto os praticantes quanto os profissionais. Eu acho que é muito legal a gente ver isso na gente, a gente ir se descobrindo e conseguir, através da prática, ver coisas nas outras pessoas também. Aproveitando aqui, a Marina, ela coloca no chat que não é uma pergunta, mas adoraria que você soubesse que hoje ela se formou e ela dá aula de yoga, mas a primeira aula que ela fez foi com você, na EFERP, em 2015. Eu acho que isso é uma satisfação muito grande que traz, né? Com certeza. Adorei saber, Marina. Boa sorte na sua carreira. Bom, se a gente tiver mais alguma pergunta, tanto do grupo quanto no chat, professor, acho que foi muito importante a gente ver uma visão de uma pessoa tão tradicional como você, como o Cris falou, desde a barriga, tá aí com essa relação com a prática. E se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aqui dispostos. Vou fazer uma pergunta rapidinho, Tereza, que é sobre o ensino, né? O momento da prática, o momento de ensinar, né? O que você destacaria como o mais importante para o ensino, para que o aluno acompanhe o que está sendo proposto, né? Enfim, a pergunta vai por aí. Eu acredito que um profissional que queira trabalhar com yoga, ele precisa estar disposto a se desenvolver, né? Então, a fazer esse caminho com ele mesmo, esse caminho que a gente estava falando aqui, de autoconhecimento, de olhar para as suas dores, para as suas sombras, e ir reconhecendo isso em você, porque aí você pode auxiliar melhor o seu aluno. Quando você aprende a respeitar o seu próprio corpo, você aprende a ensinar o seu aluno a respeitar o corpo dele. Quando você reconhece o seu processo mental junto com o yoga, quando você tenta meditar e não consegue, por exemplo, você vai entender que seu aluno não está meditando na sua sala, né? E o que ele precisa fazer para meditar. Se não começar com a sua prática pessoal, se não for um desenvolvimento do profissional, o aluno vai aprender técnicas, apenas técnicas. Então, eu sei o alinhamento do ombro na postura. Você vai saber ensinar esse alinhamento do ombro na postura. Mas aonde ficou a filosofia, além do alinhamento do ombro na postura? Né? Então, tem o alinhamento, ele é importante? Com certeza, senão o aluno se machuca. Mas e o que mais? Tem todo esse processo filosófico que você tem que ter vivenciado para poder ensinar para o seu aluno. Se você não vivencia, você não ensina. Isso no yoga é chamado de transmissão. Então, um professor passa para o outro. Um professor é sempre um aluno. Eu tenho os meus professores até hoje, eu faço aula diariamente com eles, agora pela internet, e eles me corrigem, e eles me orientam nesse caminho.
para que eu possa orientar outras pessoas. Essa humildade de perceber que a gente não é porque fez um curso de formação que a gente sabe tudo, ela é essencial. Muito bom, Tereza. A gente está chegando no limite do horário, mas eu já vou dar uma dica que é para os alunos, tá? Porque isso que você acabou de descrever bate muito de perto com o conceito de imitação prestigiosa, que é parte dos conteúdos e das ferramentas conceituais que eles usam na disciplina de antropologia, né, para entender as práticas corporais, né. Então, acho que você fez uma descrição que é quase aquilo que está no texto em relação ao aprendizado de movimento corporal, e que, no caso do yoga, não é estritamente corporal, senão seria um recorte, né? Fazer uma leitura, isso que se chama de técnica, seria só uma parcialidade daquilo que é o todo que deve ser transmitido. Enfim, a entrevista, ela tem bem esse objetivo, que é a gente voltar à cultura da modalidade a partir das experiências pessoais, e mais uma vez é muito gratificante ouvir você, porque acho que você é uma representante do yoga que sempre atende às expectativas do que está proposto aqui na disciplina, e é muito bom revê-lo, tá? Então, eu queria pessoalmente te agradecer, acho que o grupo também deve fazer isso, dou a palavra a eles, um abraço grande. Beleza? Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar nosso convite, pela entrevista, por nos agregar muito conhecimento. E foi uma experiência muito boa. Muito obrigada. Tchau, Tereza. Adorei te conhecer, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que poder mostrar para vocês que existe mais do que a gente anda vendo por aí vai deixar vocês com uma curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha, e quem quiser vai saber que tem um caminho aí, tá bom? Com certeza, motivou muita gente. Muito obrigada. Acho que é isso. Acho que é isso, então. As pessoas estão saindo. Tereza, depois eu te mando no seu e-mail o certificado da entrevista, e qualquer coisa a gente vai conversando aí também. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigado.